E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos continuar o nosso estudo de histologia. É o momento de falarmos do tecido muscular. Mas antes da gente começar, o nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e o seu comentário para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta porque é a hora do estudo. Quando a gente fala de tecido muscular, a gente não está falando de músculo. O tecido muscular é sim o protagonista da composição do músculo, mas essa estrutura também possui tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, possui inervações, então não é só o tecido muscular. Mas esse protagonismo vem por um motivo muito simples. O tecido muscular, que é originado da mesoderme, que é um folheto embrionário, ele tem uma alta capacidade de contração. Isso acontece porque as suas células, os miócitos, possuem no seu interior feixes de proteínas que conseguem expandir e encolher a sua extensão. Esses feixes, que a gente conhece como miofibrilas ou miofilamentos, são formados principalmente por duas proteínas que já foram abordadas aqui no canal em outros momentos. Eu estou falando da actina e da miosina. Nós temos no nosso organismo três tipos de fibras musculares, três tipos de tecido muscular. O primeiro é o tecido muscular estriado esquelético, que tem contração rápida e voluntária. Depois nós temos o tecido estriado, muscular estriado cardíaco, que tem contração rápida, como o esquelético, mas é involuntária. E por fim, nós temos o tecido muscular liso, que tem contração lenta e involuntária. Eles não são só diferentes na questão da contração, eles também possuem diferenças morfológicas e a imagem que eu estou mostrando aí para vocês consegue exemplificar bem essas diferenças. Vocês podem notar algumas coisas aí. Pontos a se observar: as estrias, a quantidade de núcleos por célula, o tamanho das células. Todas essas diferenças morfológicas serão fundamentais para que a gente possa identificar cada um dos tipos de tecido muscular que nós temos. Agora, abordando um por um, abordando cada um desses tipos de tecido, vamos iniciar pelo tecido muscular estriado esquelético, que o nome é bastante sugestivo. É um tecido que vai formar os músculos estriados esqueléticos e estão associados aos ossos. Esse tipo de tecido muscular é o mais abundante no nosso corpo e, por estar associado aos ossos, está associado a funções como sustentação do organismo, postura, movimentação. Por isso ele faz parte, inclusive, do sistema locomotor. As células do tecido muscular esquelético são bem grandes, são bem alongadas. Essas fibras musculares costumam ter até 30 centímetros, dependendo do músculo que elas estão fazendo parte. Isso porque elas são originadas de fusão de fibras. Ela é uma fibra única, originada de fusão de outras fibras, uma estrutura que nós conhecemos como sincício. Por esse motivo, essas células também são multinucleadas e os núcleos ficam próximos à membrana plasmática. Por que isso? Porque o citoplasma delas está abarrotado de miofibrilas, de miofilamentos. E os miofilamentos, nesse caso aqui, são caracterizados por uma grande quantidade de unidades que se repetem em intervalos regulares. Cada unidade dessas é conhecida como sarcômero. Um sarcômero é um conjunto de fibras proteicas, actina e miosina, que vão se organizar da seguinte maneira. A gente tem a miosina, também aqui conhecida como banda A, que vai formar um eixo central. Em volta da miosina, nós teremos a actina, que nós vamos chamar de banda I. E é literalmente esse movimento de encaixe que vai acontecer. A actina vai deslizar sobre o eixo da miosina. O espaço que nós temos entre as duas bandas Is, porque eu tenho uma de um lado e outra do outro da miosina, eu vou chamar de zona H. Ficou confuso? Tá com dificuldade de visualizar isso?
Não tem problema, eu trouxe a imagem para vocês para facilitar a vida, tá? E a gente pode perceber exatamente essa estrutura que foi descrita aí na imagem bem ilustrada. A miosina e a actina formando a banda A e a banda I e formando também a zona H. Como a gente pode observar, no momento da contração muscular, a banda I desliza sobre a banda A, encurtando a zona H. Isso vai acontecer em todos os sarcômeros ao mesmo tempo. E aí, se a gente olhar para o lado, a gente consegue compreender a magnitude desse processo. Agora, uma coisa importante de citar. Paralelo a toda essa estrutura, todo esse conjunto de sarcômeros, nós temos o retículo endoplasmático, mais precisamente o retículo endoplasmático liso dessas células. E ele é fundamental para o processo de contração muscular. Por quê? O retículo endoplasmático liso, que aqui é chamado de retículo sarcoplasmático, ele vai armazenar uma grande quantidade de íons cálcio. Quando eu tiver a contração muscular, quem vai induzir esse movimento da actina sobre a miosina é justamente a presença desses íons. Quando eu tiver o relaxamento muscular, esses íons não podem estar presentes. Então, o retículo sarcoplasmático os reabsorve. Se a gente resumir bem, a função do retículo sarcoplasmático nesse caso é liberar cálcio para a contração e reabsorver cálcio para o relaxamento muscular. Fundamental. E é claro que isso também demanda uma grande quantidade de energia. Por isso, o citoplasma dessas células, que aqui a gente chama de sarcoplasma, é repleto de mitocôndrias. E aí você já sabe, se eu tenho mitocôndria, eu tenho muito ciclo de Krebs, eu tenho muita cadeia respiratória, eu preciso do quê? Oxigênio. E eu não posso permitir que se falte oxigênio para essas funções. Então, no citoplasma, no sarcoplasma dessas células, eu também vou ter uma grande quantidade de uma proteína conhecida como mioglobina. Ela é uma parente, vamos dizer assim, da hemoglobina. A função também não difere. A hemoglobina faz ligação com o oxigênio, a mioglobina também vai fazer ligação com o oxigênio. Só que nesse caso aqui é para fazer um armazenamento de oxigênio para que essas funções possam acontecer. E da mesma maneira que a hemoglobina é vermelha por conta da presença do ferro, a mioglobina também é vermelha por conta da presença do ferro. É basicamente a responsável por aquela carne aparecer bonita para você, aquela carne vermelha, que você vai no açougue e vê aquele pedação lindo, fica até com fome, né? É exatamente isso. Aquela vermelhidão bonita da carne justamente vem da presença de mioglobina nas suas células, beleza? Bem, falando agora do tecido muscular estriado cardíaco, nós já vamos começar com uma diferença significativa para o esquelético. Aqui nós não temos um sincício. Cada célula é individual, então cada célula terá o seu próprio núcleo bonitinho. A contração muscular das fibras cardíacas também vai ser baseada na interação entre actina e miosina, como acontece nas fibras musculares esqueléticas. A grande diferença aqui é que, nesse caso, eu não posso permitir falha alguma. Por que isso? Eu estou falando do tecido muscular que vai fazer o músculo do coração, o miocárdio. E esse músculo vai bombear sangue para todo o organismo, levando nutrientes e oxigênio, retirando excretas e gás carbônico. Uma falha nesse músculo é uma falha em todo o sistema de funcionamento do nosso organismo. E claro, você sabe, pode ser fatal. Para evitar falhas, eu preciso aproveitar o máximo possível cada impulso nervoso que chega no coração, que vai atingir essas células. E para esse aproveitamento acontecer, essas células possuem ramificações e regiões de comunicação que eu vou chamar de discos intercalares. Dessa maneira, quando o impulso nervoso chega, por ação dos discos intercalares, ele consegue atingir o maior número de células possíveis para que a contração aconteça e a gente então tenha o batimento cardíaco. Agora falando do último tipo de fibra muscular, o músculo liso, o tecido muscular liso, a exemplo do que eu tenho no cardíaco, terei células individuais.
porém não teremos estrias. Essas células estarão envoltas em uma matriz que é rica em fibras elásticas e fibras colágenas, e elas se comunicam por intervalos tipo gap e por zônulas de oclusão. O tecido muscular liso é um importante componente de determinados órgãos das nossas vísceras, como esôfago, estômago e intestino. E as fibras de actina e miosina no seu interior, responsáveis pela contração, elas não estarão organizadas como acontece nas fibras esqueléticas. Elas seguem um direcionamento de acordo com a fibra, mas a organização não é tão estruturada. Até por isso, a contração nesse caso é lenta. E essa contração lenta e involuntária é justamente a responsável por um movimento conhecido como peristaltia, os famosos movimentos peristálticos, que vão ajudar o fluxo do alimento no nosso sistema digestório. Lembra? Você mastiga, o alimento vai pelo esôfago, o esôfago vai fazendo esses movimentos para levar o alimento para o estômago, o intestino também faz movimentos peristálticos para poder fazer com que o alimento ele percorra a sua extensão, tenha o processo de digestão. Então, essa contração lenta e involuntária dessas fibras é fundamental para o nosso processo de nutrição. Esse foi então o tecido muscular, como eu falei para vocês quando a gente estudou o tecido conjuntivo. Não é um conteúdo muito recorrente no vestibular e no Enem, porém é um conteúdo fundamental para que a gente possa compreender outros temas da biologia, como é o caso da anatomia e fisiologia, quando a gente falar de sistemas e órgãos, beleza? Bem, antes de eu me despedir, eu deixo aqui as nossas redes sociais, @Renologia no Twitter, Instagram e no TikTok. Deixo também a dica do Articulando, o podcast aqui do canal, que sai tanto aqui no YouTube quanto no Spotify e no Google Podcasts. Ele visa aí aumentar o repertório de vocês para uma redação. E deixo, é claro, o meu grande beijo a todos e a todas. E até a próxima!